No exemplo considerado, temos uma esfera de raio R e no interior da esfera temos uma polarização uniforme. Vamos utilizar P0. Ou seja, aqui desenhamos uma polarização qualquer, mas se ela for uniforme, o módulo desses vetores é igual. Muito bem. A questão é qual é o potencial e o campo elétrico gerado por essa polarização uniforme. Para tal, temos, na realidade, duas alternativas. Na primeira alternativa, nós consideramos um elemento de volume no interior da esfera. Poderíamos considerar um elemento de volume retangular de lados dx, dy, dz, de forma que o elemento infinitesimal de volume é igual a dx vezes dy vezes dz. Para um elemento de volume como esse, infinitesimal, nós podemos escrever para o potencial num ponto de coordenadas x, y, z, nós podemos escrever a contribuição para o potencial devido a um elemento de volume por conta do fato de que nesse elemento de volume nós temos um momento de dipolo elétrico onde dP é igual. Agora aqui eu vou escrever o vetor polarização uniforme vezes dV, ou seja, dV é dx, dy, dz. E no caso de um momento de dipolo, nós sabemos que o potencial num ponto de coordenadas x, y e z é igual a, vamos considerar o potencial associado a este pequeno dipolo, ou esse elemento infinitesimal de dipolo. Por isso vamos utilizar dV. dV é igual a dP escalar R menos R' sobre módulo de R menos R'. Então, módulo de R menos R' ao cubo. E aqui 1 sobre 4π epsilon 0. 1 sobre 4π epsilon 0. Ora, quem é R? No caso, R é o vetor posição do ponto P de coordenadas x, y, z. R' é o vetor posição associado a onde se encontra esse elemento de volume, onde se encontra essa pequena porção de todo o corpo. Então, aqui está R, aqui está R'. Basicamente, módulo de R menos R', ele é o módulo essa distância, onde essa distância aqui é igual a R menos R'.
Então, a primeira alternativa que a gente tem é escrever agora integrando, ou seja, somando, e lembrando que dp é igual a p0 dx dy dz, eu tenho que v de x, y, z é igual a P0, vamos colocar assim, P0, sobre 4πε0, já que essa polarização é uniforme, escalar integral de volume, portanto, de R menos R', sobre módulo de R menos R' ao cubo. E isso, então, nos coloca, né, um problema. E agora aqui eu vou integrar sobre todas as coordenadas, x', y' e z', ou seja, vamos colocar aqui o elemento de volume de x', de y', de z'. Tenho, portanto, aqui a expressão formal, né, para o potencial. O campo elétrico eu obtenho derivando o potencial, ou seja, eu utilizo a expressão E é igual a menos o gradiente de V. De forma que, nesse caso, em apreço, eu tenho essa alternativa aqui. Essa é uma alternativa, eu teria uma segunda alternativa, que seria a seguinte, né? Vamos aqui imaginar esse eixo, né, como sendo o eixo Z, né? E o que nós podemos agora fazer é, se esse eixo é o eixo Z, eu posso perfeitamente escrever que a polarização é igual a P0 vezes o versor K. Né? Ora, nessas circunstâncias, eu posso também pensar em termos de densidades de carga superficial e volumétrica. Como P0 é constante, o divergente de P0, é igual a zero, ou seja, a densidade volumétrica de cargas de polarização é igual a zero. Então, só devo me preocupar com uma densidade superficial. E aqui eu devo então considerar a superfície que delimita essa região esférica. Essa superfície é uma superfície esférica, de forma que veja-se que em cada ponto eu tenho uma normal a essa superfície esférica. E agora, para eu determinar a densidade superficial de cargas, sigma, agora estou falando da densidade, né, superficial de cargas, né, sigma P é igual a P escalar N, onde N é um vetor que, no caso, é igual a R sobre R. Então, aqui eu tenho P0 vezes I. Agora, aqui eu tenho escalar R sobre R. Ora, R sobre R, que aparece aqui, é igual a xi mais yj mais zk dividido por módulo de R. Mas o módulo de R estando na superfície é igual ao raio da superfície.
Portanto, sigma P é igual a P0 vezes Z sobre R. E agora eu tenho o produto escalar, né, de K com R, que deu, tendo em vista que aqui é P0 vezes K, né? Então P0 K escalar R sobre R é simplesmente P0 vezes Z. Né? E, portanto, aqui eu tenho uma expressão para distribuição superficial de cargas. Agora, eu quero lembrar que Z é igual a R vezes cosseno do ângulo θ. O ângulo θ para um ponto qualquer sobre a superfície é esse ângulo. Veja que Z aqui é igual a R vezes cosseno θ. Portanto, eu tenho aqui um problema de uma distribuição de cargas, sigma P, onde sigma P é igual a P0, R sobre R, que Z é igual a P0 vezes cosseno do ângulo θ. É interessante essa distribuição de cargas, é um problema interessante, porque essa distribuição de carga, se a gente for desenhar ali naquela figura, o que nós temos? Para θ igual a 0, por exemplo, ela atinge o valor máximo, que é igual a P0, e cargas, portanto, positivas. Eu tenho aqui cargas positivas com grande concentração próximo de Z igual a R ou θ igual a 0, e agora essa concentração vai diminuindo com o ângulo. Nesses pontos aqui não existem cargas de polarização. Agora a carga de polarização passa a ser negativa, de forma que você tem muita carga negativa aqui, né? Se concentra muita carga negativa aqui, e vai se reduzindo à medida que você aumenta o valor do ângulo θ. Ou seja, é um problema interessante agora, onde eu tenho cargas distribuídas de tal maneira que sigma é dado por P0 vezes cosseno do ângulo θ. Né? Eu estou falando da carga de polarização. De forma que temos essa alternativa de determinar o potencial e o campo elétrico a partir dessa distribuição superficial de carga. Mas é um problema mais difícil de se resolver do que utilizando esta expressão. Então, nós vamos utilizar esta expressão. Ora, qual é o problema desta expressão aqui? É determinar esta integral. Para determinar essa integral, nós vamos fazer uma recapitulação. É um problema que aparentemente não tem nada a ver com esse, mas é um truque. Digamos que o meu problema seja o de determinar, né, o campo elétrico, e este campo elétrico é o campo elétrico devido a uma distribuição de cargas com densidade uniforme, ρ0 sobre 4πε0, né, essa expressão para o campo elétrico, produzido por essa distribuição de cargas uniforme numa esfera. Né? E aqui, então, eu tenho integral de R menos R', e agora
sobre módulo de R menos R' ao cubo vezes dx', dy', dz'. Ora, veja, esse é um problema diferente daquele, mas ele é útil nesse contexto. Porque que problema é este aqui? É o de determinar o campo elétrico resultante de uma distribuição de cargas com uma distribuição uniforme. E onde é que está o pulo do gato aqui? É que agora, sabendo-se que eu estou diante de um novo problema, onde aqui eu tenho cargas distribuídas uniformemente, né? Para eu determinar o campo elétrico, não vou fazer esta integral, mas eu vou utilizar o teorema de Gauss. De acordo com o teorema de Gauss, né, esse campo elétrico é um campo sempre radial. Né? Vamos usar esse argumento aqui, né, como argumento de simetria, o campo é sempre radial. Né? E ele pode ser escrito assim: E é igual a componente radial do campo elétrico vezes R dividido por R, é um campo radial, e de acordo com o teorema de Gauss, né, usando agora esses argumentos aqui, né, de simetria, né, essa componente radial do campo elétrico, ER, ela é tal que, utilizando o teorema de Gauss, ER vezes 4π vezes R ao quadrado é igual à soma das cargas no interior da superfície gaussiana. Agora, temos aqui duas questões. Essa superfície gaussiana pode ser no interior, mas esse não é o caso que é pedido, porque eu quero determinar o campo externo. Consequentemente, nós vamos considerar esta superfície gaussiana. É uma superfície, né, de raio R, né? R agora é a distância até o centro da distribuição, é uma superfície gaussiana, R é a distância até o centro dessa distribuição. Estou desenhando aqui essa superfície gaussiana, que a gente usa para lançar mão do teorema de Gauss. Portanto, ER vezes 4π vezes R ao quadrado, onde R é essa distância, é igual à soma das cargas internas. Mas a soma das cargas internas é igual a ρ0 vezes, né, 4/3 de π vezes R ao cubo. Vezes R ao cubo. Ora, o que isto significa? É que esta aqui é a carga total. Eu pego a densidade, multiplico pelo volume, o volume de uma esfera. Agora, que esfera? Ora, a esfera agora é esta aqui, porque a carga está distribuída nessa esfera de raio R, nessa superfície de raio R. Então, R aqui é o raio da superfície que delimita o volume, dentro do qual temos cargas elétricas uniformemente distribuídas. Ora, a partir daqui, nós concluímos, portanto, que o campo elétrico, veja, agora já tenho a resposta para o campo elétrico, né? O campo elétrico, neste caso aqui, o campo elétrico é igual a
Não vou cancelar os fatores aqui, π, mas o campo elétrico é igual a 4/3 de π vezes R ao cubo, vezes ρ0, vezes ρ0, e agora dividido por, tenho aqui a soma das cargas e agora tenho que dividir ainda por ε0, por ε0. Consequentemente, agora eu tenho ρ0 vezes 4/3 de π vezes R ao quadrado, e agora eu tenho 1 sobre 4πε0, 4πε0, vezes R sobre R ao cubo, porque o módulo, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre R ao quadrado, que vem daqui, vezes R sobre R. Tenho aqui, então, a resposta para este problema aqui. Ora, mas o problema que eu tenho lá é simples. Eu preciso só determinar esta integral. Mas eu sei que ρ0 sobre 4πε0 vezes essa integral é igual a isso. A conclusão é que 1 sobre 4πε0 vezes a integral que eu preciso, que é R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo de x' de y' de z', essa integral é igual a esta. Portanto, eu cancelo o ρ0, que está aqui, e concluo, portanto, que essa integral é igual a 4π sobre 3 vezes R ao cubo, vou manter assim, né, vezes 1 sobre 4πε0 R sobre R ao cubo. Esse é, portanto, o resultado. É o resultado desta integral aqui. Ora, vamos voltar à nossa expressão aqui para o potencial, né? Ou seja, o potencial, aqui está a resposta, potencial num ponto de coordenadas x, y e z, é dado por P0 sobre 4πε0, que vem daqui, ou de outra forma, que vem daqui, sobre 4πε0, vezes, vamos interpretar este termo agora, vezes 4π sobre 3, vezes R ao cubo. E agora, tudo isto aqui, né, escalar R sobre R ao cubo. Ora, quem é P0 vezes o volume da esfera? Esse é o momento de dipolo total da esfera. Vamos chamar esse momento de dipolo total da esfera, vamos chamar de P, porque P, né, é igual a polarização por unidade, ou melhor, P é igual a polarização, né, vezes o volume. No caso, o volume da esfera como um todo. Portanto, 4π dividido por 3 vezes R ao cubo. Ou seja, P é o momento de dipolo total.
O momento de dipolo total é igual à polarização vezes o volume. Então, P aqui é o momento de dipolo de toda a distribuição. Utilizamos a letra P. Portanto, o que tenho aqui é P. Consequentemente, V de x, y, z é igual ao momento de dipolo total, é a soma, né, dos momentos de dipolo, sobre 4π ε0, produto escalar com R sobre R ao cubo. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Ou seja, para os pontos externos à distribuição, tudo se passa como se você tivesse um dipolo cujo momento de dipolo é P, só que este momento de dipolo P é o momento de dipolo total, que é igual a P0, né, vezes o volume. É um resultado relativamente simples e que já se poderia prever desde o início, já que a polarização é constante. Se a polarização é constante, para os pontos externos, eu posso simplesmente substituir aquela distribuição de momentos de dipolo, que é uma distribuição muito simples, por um dipolo total. Ora, recaímos, então, num problema envolvendo o potencial de um dipolo e o campo elétrico, é igual a menos o gradiente do potencial. Ou seja, tudo se passa como se tivéssemos apenas um dipolo. Aqui, no caso, esse dipolo é tal que ele tem um momento de dipolo, que é o produto da polarização pelo volume. E com isso chegamos a uma expressão bastante simples, né, para o potencial e agora também o campo elétrico produzido por uma polarização uniforme.